Meninas crocheteiras, vamos agora fazer uma videoaula que vai ensinar os pontos básicos do crochê. Aqueles lá do comecinho, para quem está começando agora e não sabe como que faz. Eu aqui vou usar, nessa demonstração, essa agulha da Círculo. É Círculo Soft 2.5 e um barbante no cru da Círculo também, o Apollo. Vou começar ensinando para vocês como se faz o nó inicial, que também é chamado como nó corrediço. Olha só, você pega a linha e segura aqui, ó, com o dedão e coloca a agulha entre o seu dedo e o fio. Faz uma volta de 360 graus, tá vendo? Dá uma laçada na agulha aqui e puxa essa linha para dentro daquele nozinho que ele deu. Pronto. Esse aqui se chama nó corrediço, que é aquele nozinho inicial. Daqui você pode continuar o seu trabalho, que ele não vai... Agora nós vamos ensinar como se faz a correntinha. Eu já dei aquele meu nozinho inicial e vou ensinar como faz a correntinha. A agulha já está aqui. Você dá uma laçada na linha e puxa essa linha para dentro do nozinho, tá vendo? Aí, ó, olha como fica. Esse nozinho aqui, ele é o nosso nó de base. Sempre vai ficar ele aqui em cima. Você dá uma outra laçada e puxa a linha para dentro dele, que vai formar outro, tá vendo? E daqui você vai dando a laçada e puxando a linha para dentro dele. E fazendo assim, quantas correntes... Bem, agora eu vou ensinar como se faz o ponto baixíssimo, que é aquele conhecido na abreviação como PBX. Já fiz umas correntinhas aqui para ser a nossa base. Você pega a agulha, coloca a agulha dentro da próxima correntinha, tá vendo? Que a gente chama de correntinha de base. Eu coloquei a agulha, olha só, vou repetir para vocês verem. A agulha eu coloquei aqui, ó, na próxima correntinha, dou uma laçada no fio e vou puxar o fio para dentro dessa correntinha, viu? E agora, para arrematar, eu vou puxar ele para aqui dentro também. Pronto. Esse aqui é o ponto baixíssimo. Vou fazer de novo para vocês verem. Coloca a agulha dentro da corrente de base. Dá a laçada no fio e puxa para dentro dessa corrente. Tá vendo? Puxei para dentro. E eu não dou mais nenhuma laçada. Eu simplesmente finalizo ele aqui, passando por dentro. Viu? Esse é o nosso ponto baixíssimo. Vou repetir mais uma vez. Coloca a agulha dentro da corrente de base, dá uma laçada, puxa o fio por dentro dessa corrente que a gente colocou a agulha e finaliza. Então, agora continuando a nossa videoaula, eu vou ensinar para vocês como se faz um ponto baixo, que na abreviação a gente chama de PB. Então, eu já fiz as correntinhas para servir como nossas correntes de base. Vamos pegar a nossa agulha e introduzir aqui no meio da corrente de base, tá vendo? Vou virar assim para vocês poderem ver melhor. Introduzir a agulha aqui no meio. Vou dar uma laçada aqui no fio, aqui em cima, tá vendo? E vou puxar esse fio para dentro dessa corrente de base. Aí vocês veem que ficou 2 fios na agulha. Vou tornar a dar uma laçada no fio e vou puxar esse fio dentro desses 2 que ficou aqui na agulha para arrematar, viu?
Esse aqui é um ponto baixo. Vou fazer de novo para que vocês possam ver. Na próxima correntinha, dentro da correntinha eu vou colocar a agulha, entre os fios da correntinha. Eu vou dar a laçada no fio e vou puxar esse fio para dentro da corrente de base. Olha só, tá vendo? Aí fica 2 fios na agulha. Eu vou tornar a dar a laçada e vou passar por dentro desses 2 fios. Agora que nós já aprendemos a fazer o ponto baixo, nós vamos fazer o ponto alto. Eu vou fazer 3 correntinhas para dar um auxílio. Aqui no ponto alto, eu vou fazer o ponto alto nessa corrente aqui. Você vai dar uma laçada na agulha e vai introduzir no meio dessa corrente. Vai dar outra laçada na agulha e vai puxar o fio. Ficou 3 fios aqui na agulha, tá vendo? Vai dar outra laçada na agulha e vai passar esse fio que você deu a laçada por dentro de 2 fios, sobrando um. Você dará outra laçada na agulha e vai agora passar essa laçada dentro desses 2 fios que havia sobrado anteriormente. Viu? Esse aqui é o ponto alto. Vamos fazer de novo? Dei uma laçada na agulha. Na próxima corrente que eu vou fazer, eu vou passar essa agulha dentro dessa corrente. Vou dar outra laçada. Passei. Ficou 3 fios. Vou dar uma laçada na linha e vou passar por dentro de 2 fios. Sobrará novamente 2 fios. Vou dar outra laçada e vou passar por dentro desses 2 fios. O ponto alto é o ponto base para a maioria dos trabalhos. Então, você vai usar ele bastante. Agora nós vamos aprender o ponto alto duplo. Se lembra que nós aprendemos como faz o ponto alto? A gente dá só uma laçada na agulha, né, e introduz na correntinha. Já o duplo, a única diferença é que você, ao invés de dar só uma laçada, você vai dar 2 laçadas na agulha. 1, 2. 2 laçadas na agulha, introduz na próxima correntinha de base, puxa. Olha só quantos fios vão ficar na agulha. 1, 2, 3, 4. Dá uma laçada na agulha, tira os 2 primeiros. Aí vão ficar 3. Dá uma laçada na agulha, tira os 2 primeiros. Vão ficar 2. Dê a última laçada na agulha e tire os 2. Tá vendo? Ele fica um pouco mais alto do que o ponto alto. Dá para perceber, não é, na câmera? Vamos fazer de novo para que vocês não tenham nenhuma dúvida de como se faz ele. Vamos dar 2 laçadas na agulha. 1, 2. Nunca conte esse ponto aqui. 1, 2. Vamos introduzir a agulha no ponto de base. Vamos puxar o fio. Ficou 1, 2, 3, não é mesmo? No total de 4. Dá uma laçada, tira os 2 primeiros. Dá outra laçada, tira os 2 primeiros. Sobrando 2, dê a última laçada e puxe ele. Esse é o ponto alto duplo. O ponto alto duplo, aí você vai ver vários tipos de ponto alto. O duplo, o triplo, depende mesmo de qual trabalho que você vai executar na ocasião. E sempre aumentando as laçadas. O triplo você pega 3, o quádruplo você pega 4 e assim. Continuando nossa aula sobre os pontos básicos do crochê, nós já aprendemos a como fazer o nó corrediço, o ponto baixíssimo, que na abreviação é PBX, o ponto baixo, que na abreviação é PB, o ponto alto, que na abreviação é PA, o ponto alto duplo, que na abreviação é
PAD, o ponto leque e o ponto pipoca. Agora nós vamos aprender um ponto também que é muito utilizado nos acabamentos de crochê em geral. Independente de ser tapete, de ser cortina, ele é bastante utilizado em qualquer tipo de trabalho de crochê, que é o ponto picô. Eu vou aqui virar o nosso trabalho, eu já fiz os pontos altos para servir de nosso ponto de base. Virei nosso trabalho, olha só como que ele é feito. Dá para ver isso aqui, para a luz não interferir. Eu vou puxar 3 correntinhas. 1, 2, 3. Tá vendo? 1, 2, 3. Aqui no nosso ponto de base, eu vou virar a agulha aqui na primeira e vou colocar a agulha aqui, ó. Tá vendo? Coloquei a agulha aqui, vou dar uma laçada e vou puxar a agulha. Ficando 2 pontos na agulha, eu vou dar a laçada e vou terminar. Esse aqui é o nosso ponto picô. Vamos fazer de novo? Deixa eu dar aqui um ponto de base para começar. 1, 2, 3 correntinhas. Eu vou botar aqui, ó, na primeira correntinha, tá vendo? Eu vou passar a agulha por ela e vou dar uma laçada e puxar. Ficou 2 fios. Vou dar a laçada e vou puxar por dentro dos 2 fios. E terminar com ele aqui dentro. Opa! Tá vendo? Esse é o ponto picô. Vou fazer de novo, que como eu me atrapalhei aqui na segunda, para vocês não terem dúvidas. 1, 2, 3 correntinhas. Coloco a agulha na primeira correntinha que eu puxei. Coloquei, pego uma laçada, passo por dentro. Vai sobrar 2 laçadas na agulha, eu dou a laçada e finalizo com ela. Esse aqui é o ponto picô. Aí eu finalizo aqui. Então agora nós vamos aprender outro ponto que é bastante executado nos trabalhos de crochê, que é o ponto leque. Eu vou ensinar para vocês 2 tipos de ponto leque, o que tem a separação e o que não tem separação. Vamos começar com o que não tem a separação. Ele é feito basicamente de pontos altos e correntinha. Se lembra como que é o ponto alto? Vamos dar a laçada na agulha. Eu vou fazer esse ponto aqui nessa corrente para vocês terem ideia de como se faz. Eu vou fazer um ponto alto na corrente. Um ponto alto. Vou dar outra laçada na agulha e no mesmo ponto vou fazer mais outro ponto alto. Opa! No mesmo ponto, outro ponto alto. Vou dar mais uma laçada na agulha e no mesmo ponto, nosso terceiro ponto alto. Tá vendo? Então, olha, se você perceber, eu fiz 3 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, agora eu vou fazer o com separação. Quer dizer que vamos fazer 2 correntinhas. Eu fiz 3 pontos altos, 2 correntinhas. E agora, nesse mesmo ponto que eu fiz os 3, vou fazer mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Pronto. Esse aqui é o nosso ponto leque. 3 pontos altos, 2 correntinhas de separação e mais 3 pontos altos.
todos eles executados na mesma corrente de base. Agora também existe o ponto leque que não tem separação. Como que esse ponto é? Você faz os 6 pontos altos sem as duas correntinhas no meio. Olha só, eu vou desmanchar ele até aqui nas duas correntinhas. Tá vendo? Aí ficou os 3 pontos altos que eu já havia feito. E eu vou fazer mais 3 pontos altos na mesma corrente de base. Lembre-se que ele sempre será executado na mesma corrente. 2, 3. Aqui é o nosso ponto leque sem a separação. Continuando a nossa videoaula, agora eu vou ensinar para vocês como se faz o ponto pipoca. Ele também é um ponto bastante utilizado. Existem outras pessoas que fazem ponto de pipoca de outra maneira. Eu vou ensinar a maneira que eu faço o ponto pipoca. Eu dou a laçada na agulha e vou fazer aqui nessa corrente aqui de base para mim ter espaço. Eu vou, olha só, dar uma laçada na agulha, introduz a agulha na corrente, puxa como se fosse fazer um ponto alto. Só que eu vou fazer o primeiro arremate só. Tá vendo? Agora eu não vou fazer de novo para terminar ele, vou ficar com ele na agulha. Vou pegar outra laçada, vou introduzir na corrente de base, pegar uma laçada e vou puxar ele. E termino com um só. E deixo o resto na agulha. Novamente, vou pegar uma laçada, passar no ponto de base, puxar uma laçada e vou dar uma laçada e puxar só um. Tá vendo? Vai ficar esse tanto de ponta aqui na agulha, porque eles vão ser fechados junto. Por isso chama ponto pipoca, que ele vai ficar bem gordinho. Olha só, eu vou dar uma laçada e vou fechar todos os pontos juntos. Tá vendo? E dou uma correntinha aqui que é para continuar o trabalho. Esse aqui é o ponto pipoca. Vou dar 2 correntes de separação para não misturar. E vou ensinar de novo como que faz. Dei uma laçada na agulha, vou fazer nessa daqui. Dei uma laçada na agulha, introduzo a agulha no ponto de base, dou uma laçada, puxo. Dou outra laçada, puxo pelo primeiro ponto. Dou uma laçada, introduzo na corrente de base, dou uma laçada, subo. Vou botar aqui para vocês verem. Eu passo só pelo primeiro ponto de novo, pelos 2 primeiros pontos. Dou uma laçada, boto na corrente de base, puxo e passo aqui, ó, pelos 2 primeiros pontos. Vou ficar com 4 pontos na agulha. E agora eu vou dar uma laçada e vou terminar todos eles. Esse aqui é o ponto pipoca.